Capítulo 511, Partida. Tradução, do Corã Revisão, 0. A saída do antigo campo de batalha estava a dezenas de milhares de pés no ar. Essa conexão com o antigo campo de batalha foi formada quando as 30 poderosas potências das etapas da destruição da vida uniram forças para criá-la. Esse caminho de saída era uma barreira espacial suave com poucas dezenas de metros de largura. Se alguém não pudesse voar por causa das leis supressivas que governavam esse mundo em colapso, então nem sequer poderia sair. Neste momento, dezenas de milhares de pés no ar, um jovem homem estava segurando uma mulher vestida de vermelho, voando lentamente para a saída espacial. O jovem era naturalmente Lin Ming. Quanto à mulher vestida de vermelho, ela era Mu Qianyu. Depois que Lin Ming alcançou o reino Xiantian e conseguiu completar 100% do refinamento medular, ele já havia superado Lei Jingtian com a ajuda das leis supressivas deste mundo o apoiando. Além disso, ele conseguia voar alto no ar. Quanto a Mu Qianyu, ela não tinha essa habilidade e ela só podia voar com o apoio de Lin Ming. A brisa fresca passou por eles lentamente. Nenhum deles falou um com o outro. Mu Qianyu apenas abraçava silenciosamente as costas de Lin Ming, como se quisesse se lembrar desse sentimento para sempre. Enquanto passava silenciosamente pela saída espacial, Lin Ming e Mu Qianyu chegaram ao mundo fragmentado que originalmente começaram. Assim que eles entraram neste pequeno mundo fragmentado, eles imediatamente encontraram uma tempestade torrencial. Esse mundo fragmentado era muito pequeno, os céus não podiam mais suportar a imensa quantidade de água do mar, então a chuva era quase interminável. A água da chuva tinha dezenas de pés de profundidade. Por causa da existência das rachaduras espaciais espalhadas por todo o mundo fragmentado, a vasta extensão de água era turbulenta, com redemoinhos em todos os lugares. Lin Ming tirou um pingente e colocou-o em seu corpo. Em torno de Lin Ming e Mu Qianyu, um globo de 50 pés de poeira cintilante apareceu, rodeando-os completamente. De longe, eles pareciam um farol de luz na noite chuvosa. Neste pequeno mundo fragmentado, haviam fissuras espaciais em todos os lugares. Com esse tipo de símbolo em formato de pingente, uma vez que se aproximavam de uma fenda espacial, o pó cintilante seria perturbado pelas fissuras espaciais para que pudéssemos descobri-las antes do tempo. Além disso, este pequeno mundo fragmentado já não suprimia a capacidade de voar. No entanto, Mu Qianyu parecia ter esquecido isso. Ela segurava Lin Ming como antes, descansando silenciosamente sobre os ombros de Lin Ming, sem dizer uma palavra. Os redemoinhos de ventos fortes acendiam as ondas do Oceano Preto Profundo. Os espessos relâmpagos que atravessavam o céu eram como alabardas vermelhas da cor de sangue de um deus de guerra. Dentro deste vasto e infinito mundo, apenas Lin Ming e Mu Qianyu o ocupavam e os dois estavam se aconchegando firmemente. Estamos aqui, este é o lugar. Lin Ming parou repentinamente na borda da água, ele já havia investigado o que estava abaixo da água. Um corte com a alabarda foi feito. 15 selos sugadores de sangue se torceram em uma espiral, separando a água e criando um canal preto. Lin Ming segurou Mu Qianyu e entrou na água. Abaixo nesta área havia um altar gigante. O altar tinha quase 1000 pés de altura e foi construído com uma rocha cinzenta escura. No altar, havia todos os tipos de símbolos complexos e requintados. Esses símbolos simples e misteriosos eram as runas de uma formação de matriz. Isto é. Mu Qianyu ficou chocada. Ela não pensou que haveria um altar tão grande escondido neste pequeno mundo fragmentado. Esta é uma formação de matriz ancestral. Lin Ming disse calmamente. Quando ele havia sido sugado para o fragmento espacial na ilha Aurora Sul, ele não conseguiu obter nenhuma oportunidade de sorte. Mas ele conseguiu encontrar essa matriz de transmissão ancestral. Este altar da matriz de transmissão era o maior que Lin Ming tinha visto até agora. Ao redor do altar, havia 108 espaços para pedras de verdadeira essência.
Esta matriz de transmissão exigia 72 pedras de verdadeira essência de grau médio, bem como 36 pedras de verdadeira essência de grau alto para inicializar uma matriz de transmissão. Mukyanil ficou assustada. Na Ilha da Divina Fênix, a maior matriz de transmissão poderia enviar a uma distância de 100.000 milhas. Mas, essa matriz de transmissão era várias dezenas de vezes menor que aquela. Em particular, esta matriz de transmissão era uma formação de matriz ancestral. Desde que tinha entrado neste mundo em colapso, Mukyanil tinha chegado a uma profunda compreensão de quão poderosas eram as formações de matrizes ancestrais. Era difícil imaginar o quão longe essa matriz de transmissão seria capaz de enviar alguém. Poderia ir 10 milhões de milhas. Ou até mesmo 100 milhões de milhas. Lin Ming tirou pedras de verdadeira essência de seu anel espacial e começou a colocá-las em torno da matriz de transmissão. Essas pedras de verdadeira essência tiveram que ser colocadas em uma ordem específica, caso contrário, se houvesse mesmo um erro, a formação de matriz ancestral seria incapaz de inicializar. Lin Ming, você realmente decidiu que não há um problema com esta matriz de transmissão. Se você houver, o que acontece se ela o enviar para algum lugar perigoso? Ou o que acontecer se você não puder retornar? Mukyanil sentiu medo assim que ela viu essa matriz de transmissão. Quem sabia exatamente o que se encontrava do outro lado dessa matriz de transmissão? Além disso, o que aconteceria se houvesse um erro com essa matriz de transmissão e ele se perdesse no fluxo turbulento do espaço? Irmã aprendiz Sênior Mu, já estudei esta matriz de transmissão a última vez que a vi. Não deve existir nenhum problema. Havia uma formação de matriz semelhante no Palácio Imperial do Deus Demônio que não teve problemas, então essa também não deve ter. Irmã aprendiz Sênior Mu, se eu puder te pedir, cuide bem dos meus pais e leve-os em segurança para algum esconderijo. Como estou com pressa para partir, a menor quantidade de pessoas que irão me ver é a melhor coisa a se fazer. É impossível para mim voltar e ver os meus pais. Lin Ming se sentiu um pouco culpado e arrependido por não ser capaz de visitar seus pais antes de partir. Normalmente falando, as provas dos artistas marciais não levariam desastres para as suas famílias. Não era uma questão de moral, mas sim para um artista marcial, o conceito de família era muito fraco e vago. Por exemplo, pegando alguém como Nan Yunwang, seus pais já haviam morrido há mas muitos anos atrás. Mas Lin Ming era diferente. Ele havia entrado na estrada das artes marciais havia poucos anos. Para ele, sua família era muito importante. Eu juro que vou cuidar bem do tio e da tia. Há também outro assunto. Xuanwuji havia obtido a carta do Imperador Demônio. Poderia haver outros segredos no Palácio Imperial do Deus Demônio que estão relatados dentro dela. Por exemplo, no antigo campo de batalha, há uma besta santa catastrófica, o Leviatã gigante, que está dormindo dentro dele. Se eu não estou errado, então Xuanwuji tem um método para convocar este Leviatã gigante. Lin Ming era impotente em impedir que Xuanwuji convocasse o Leviatã gigante. Embora ele conhecesse o método para assumir o controle, faltava-lhe força para fazê-lo. Não só ele não conseguiria convocá-lo, mas também não tinha tempo para fazer isto. Ele só poderia dizer a Mukyanil algo sobre esse assunto e esperar que fosse útil. Milímetro, eu entendo. Tudo bem. Então, é hora de eu ir. Dentro de 10 anos, eu definitivamente retornarei. Depois que Lin Ming fez essa promessa novamente, ele voou para o centro da matriz de transmissão. Neste momento, uma voz se espalhou na mente de Lin Ming: garoto, então era por isso que você estava arriscando. Assim que Lin Ming ouviu a voz de Moguang, sua mente se agitou. Você sabe sobre esta matriz de transmissão? Eu tenho uma leve lembrança dela. Mas, a consciência divina deste santo está ferida, então eu não consigo lembrar claramente qual é essa matriz de transmissão.
Se não me engano, esta matriz de transmissão irá lhe enviar por uma grande distância e é uma matriz de transmissão ultralonga. Se você quiser usar esse tipo de matriz de transmissão, você dificilmente conseguirá ter sucesso. Mugwang assentiu com a cabeça enquanto falava. Dificilmente. O coração de Lin Ming ficou frio. Este tipo de matriz de transmissão de distância ultralonga permitirá que você percorra através do espaço. Você inevitavelmente encontrará inúmeras turbulências espaciais. Com a rapidez com a qual você viajará por esse espaço, seu corpo deve ser forte o suficiente para resistir à força espacial sobre você. Se o seu cultivo for fraco e você viajar através dessa matriz de transmissão, então você acabará como um pedaço de carne no final. Isso também pode acontecer. A vontade no coração de Lin Ming se abateu. Parece que essa matriz de transmissão de longa distância não era tão simples quanto ele assumira. Você acha que meu cultivo não é suficiente? É o suficiente. Mugwang coçou seu queixo com a perna enquanto falava. Ele pareceu pensar um momento antes de levantar os olhos e dizer: você tem 100% do refinamento medular e sua base também é estável. Se você passar por essa matriz de transmissão, você será capaz de sobreviver. Ouvindo as palavras de Mugwang, Lin Ming disse bruscamente: não brinque comigo. O que você está dizendo? É claro que o que o santo disse é verdadeiro. Nos tempos antigos, como um artista marcial de nível inferior usaria uma matriz de transmissão de longa distância. Não é como se fosse impossível. Se você tivesse alguma ferramenta suficientemente forte, você poderia usá-la para resistir ao esmagamento espacial. Por exemplo, o forno de fusão universal celestial que você tem agora é uma ferramenta com resistência espacial relativamente forte. Infelizmente, com seu cultivo você não pode entrar no mundo dentro do forno de fusão universal celestial, não importa o quão duramente você tente. Mas, você também pode colocar temporariamente seus bens mais importantes dentro dele. Se você fizer isso, suas coisas estarão muito mais seguras do que em seus anéis espaciais de nível inferior uma vez que eles forem esmagados pelas tempestades espaciais. Isso também pode acontecer. Lin Ming soltou um sopro frio. Para uma tempestade espacial ser capaz de esmagar o mundo dentro de um anel espacial, isso provava o quão aterrador ela realmente era. Não havia outro jeito. Lin Ming só poderia tirar o forno de fusão universal celestial dentro de seu corpo. O forno de fusão universal celestial tinha um espaço limitado para armazenar as coisas. Lin Ming colocou a alabarda sanguinária da grande desolação, a lança divina do cometa roxo, bem como todas as suas pílulas de qualidade superior, pedras de verdadeira essência de grau médio e alto grau e também alguns métodos de cultivo que estavam gravados em pergaminhos de jade. Tudo isso foi colocado dentro do mundo separado do forno de fusão universal celestial antes que Lin Ming colocasse de volta o forno de fusão universal celestial dentro de si mesmo. Quanto às outras coisas que não eram tão valiosas, Lin Ming as colocou no seu anel espacial de maior grau. Eu tenho que usar essa matriz de transmissão, mesmo que haja perigos. Lin Ming estimulou sua verdadeira essência protetora até o limite e então abriu decisivamente a matriz de transmissão. No instante em que a matriz de transmissão se abriu, um feixe de luz roxo caiu do céu, impactando diretamente o centro da matriz de transmissão. Lin Ming estava completamente envolvido por esta luz púrpura. A 1000 pés de distância, Mukyanil ficou no ar enquanto os ventos uivantes se arrastavam ao redor dela, seus traços borrados pela infinita luz púrpura. Lin Ming podia ver os lábios de Mukyanil se moverem ligeiramente. Uma voz fraca percorreu o horizonte e entrou em sua mente: vou esperar por você aqui, até você voltar. Quando a voz acabou, tudo pareceu ser soprado pelo vento, não estava claro quais foram as palavras que ela disse depois. Depois que Lin Ming ouviu essas palavras finais, ele já havia entrado no vasto e misterioso canal espacial. Além de Mukyanil e alguns outros, ninguém mais sabia sobre a partida de Lin Ming.
Quanto aos discípulos que viram Lin Ming partir, eles receberam ordens de não pronunciar uma única palavra e havia mesmo alguns que estavam presos. Este fato era de grande importância. Se em algum momento isso fosse vazado, a Ilha da Divina Fênix seria colocada em uma situação além da redenção. Mukingai foi extremamente cuidadosa e ela já havia aprendido a lição de Mushu. Desta vez, ela se asseguraria que a Ilha da Divina Fênix manteria esse segredo completamente seguro. Quando os 20 e poucos mestres das etapas da destruição da vida finalmente saíram do Palácio Imperial do Deus Demônio, eles lançaram uma busca insana e abrangente por Lin Ming, pela raiz do Nirvana do Dragão e pelo forno de fusão universal celestial. Todas as grandes seitas exerceram suas redes e conexões espiãs, mas suas buscas foram infrutíferas. Realmente parecia que Lin Ming havia morrido. Poucos anos depois, esses maiores poderes perderiam lentamente a vontade de esclarecer esse assunto. Lin Ming era apenas um talento raro que caiu do céu, como um meteoro. Quando as pessoas mencionavam esse talento número 1 da região ao sul do horizonte, haveria aqueles suspirarão, bem como aqueles que invejavam. Havia mesmo alguns que não podiam deixar de se divertir com esse fato. Um gênio que morria não era mais um gênio. Na ausência de Lin Ming, a região ao sul do horizonte permaneceu mantida no caos. A guerra no Mar do Sul continuou como antes. Embora Xuanwuji tivesse falhado em sua busca pela raiz do Nirvana do dragão, no final a besta santa, o Leviatã gigante, caiu nas suas mãos. Com o envolvimento do clã do dragão de Inundação Negro, as chamas da guerra queimaram por toda a região ao sul do horizonte.